Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha mãe sempre reclamou que eu dava muito trabalho. Na época, por ser muito imatura, eu não dava a mínima. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Aliás, tudo o que ela me pedia, eu fazia questão de fazer ao contrário. Sabe, só para desafiar. Meus pais haviam se separado muito cedo e talvez por isso me tornei uma menina assim meio revoltada com a vida. Principalmente com meu pai, por ter se envolvido com outra mulher. Ele praticamente não dava a mínima para nós. Isso para não dizer que ele não dava nada. Eu me sentia sozinha, sabe, carente. Não tinha apoio nem orientação de ninguém. Tudo que eu tinha de aprender era por conta própria. Tinha só 12 anos na época, nem adolescente era ainda, uma menina, que não sabia nada da vida, e mesmo assim já era rebelde. E tudo piorou quando minha mãe começou a me trancar em casa, para ver se conseguia me controlar. Isso começou a acontecer direto. E quem também acabava pagando o pato eram os meus irmãos, que, coitados, eram obrigados a ficar trancados ali comigo depois da escola. Não sei como eles também não se tornaram revoltados como eu. Até porque imagine como fica a cabeça de uma adolescente, sabe, sendo trancada em casa. Talvez porque eu fosse a mais velha, reagia de um modo assim, mais agressivo até. Reagia de um modo diferente. Minha mãe agia assim para me castigar, para ver se eu mudava o meu jeito. Só que mal sabia ela que apenas me tornava mais revoltada do que eu já era. Na época, morávamos em Maringá, minha mãe era funcionária pública e dos 4 irmãos, eu era a única que dava trabalho para ela. Pelo menos era o que ela dizia. À medida que o tempo foi passando, em vez de melhorar, eu acho que só piorei. Mesmo sendo novinha ainda, vivia metida com gente ruim, só me envolvia com malandros, sabe? Tipo assim, gente perigosa. Modéstia à parte, quando completei 16 anos, conheci o Alceu. E, repito, modéstia à parte, eu sempre chamei a atenção dos caras. Desde muito cedo. Era bonitinha. E esse Alceu foi um cara que mexeu comigo desde o começo. O problema, se bem que eu não dava a mínima bola para isso, é que ele mexia com tráfico de drogas. Era drogado e ainda fazia comércio. Claro que eu sabia disso. Só que para mim, repito, não fazia a menor diferença. Acabei me envolvendo com ele, até porque me apaixonei. Olha, eu me sentia toda poderosa pelo simples fato de estar com o bambambam ali que controlava tudo ali na região. Com o tempo, passei maus bocados por causa desse meu envolvimento. Coisas que não vale nem a pena contar aqui. Que, inclusive, envolveram a minha família e os meus amigos. Acabei engravidando do Alceu 2 vezes. Infelizmente, perdi o bebê nas 2 ocasiões. Com o tempo, ele que, pelo menos no começo, me tratava bem, que era tão carinhoso, passou a se tornar uma pessoa violenta, controladora, possessiva. Quer dizer, controlador e possessivo ele sempre foi. Ciumento ao extremo, mas, pelo menos, nunca tinha levantado a mão para mim. Com o tempo, no entanto, até isso ele começou a fazer. De modo que o amor que eu sentia por ele foi se transformando em pavor, em medo. Nessa época, eu já tinha saído de casa para morar com ele, até porque nem minha mãe conseguiu me aguentar mais lá em casa. Me mandou escolher. Não aceitava a vida que eu levava.
E eu, naturalmente, diante da escolha, escolhi viver com o Alceu. Só que, é como eu já disse, com o tempo, ele mudou muito comigo. Se tornou um cara violento. Eu me sentia uma prisioneira, um objeto que ele manipulava a seu bel prazer. Para resumir a vida que tive ao lado desse homem, digo apenas uma coisa: ele ia de um extremo para o outro em questão de um segundo. Eu era feliz com ele, pelo menos no começo, mas também vivia em estado de alerta o tempo todo, morrendo de medo. Nessa época, toda a minha família tinha me virado as costas, porque ninguém aceitava o meu envolvimento com um bandido. Só que por conta da minha rebeldia, ninguém conseguiu me convencer a me afastar dele. Pelo menos, até ele começar a ser violento comigo. Sabe, até hoje não entendo como uma pessoa que diz te amar mais do que tudo pode ser capaz de te levantar a mão e agir com agressividade. Com o passar do tempo, foi se tornando insuportável viver daquele modo. E um dia, acabei me dobrando de joelhos à minha mãe e pedindo ajuda para ela. Como mãe é mãe, ela acabou me acolhendo, apesar de todos os desaforos que eu já tinha feito. Mas por conta das ameaças do Alceu, que não aceitava que eu largasse dele, que vivia prometendo que por minha causa iria até as últimas consequências, acabei tendo de ir morar com uma tia, irmã do meu pai, que morava em Apucarana. Fui embora fugida. A tia me acolheu de braços abertos. Eu não tinha muita intimidade com eles, porque, por todo o meu histórico, por ser uma menina rebelde, desde o começo, desde pequena, eu não era próxima dos parentes. Essa minha tia, por exemplo, fazia muitos anos que eu não a via. De modo que eu não tinha intimidade com ninguém. Meus primos eram pessoas completamente desconhecidas para mim. Mesmo assim, graças a Deus, fui bem acolhida por todo mundo. Eu e a Grazi, minha prima, acabamos ficando próximas com muita facilidade, já que regulávamos em idade. Eles não sabiam o motivo para eu estar ali. Quer dizer, acho que apenas a tia sabia. A Grazi não devia nem fazer ideia que eu tinha saído de um relacionamento conturbado com um bandido, porque não demorou muito para me falar aquilo. Olha, eu tenho um amigo para te apresentar que é muito gente boa, Valquíria. Você vai adorar o Júlio. Puxa vida, Grazi, eu não sei se eu estou muito afim de conhecer alguém, viu? Não estou com cabeça para isso. Que nada, prima. Depois que você conhecer o Júlio, você vai pensar diferente. Além de bonito, é um cara muito bacana. E um dos meus melhores amigos. Ele trabalha comigo lá no hospital. A verdade é que ela fez questão de me apresentar a esse rapaz. Não apenas uma, mas várias vezes. Sempre marcava para a gente sair junto. Mas eu tirava o corpo fora, porque realmente não estava com cabeça para esse tipo de assunto e também tinha tanta coisa em que pensar. Eu queria um tempo para botar minha cabeça em ordem, estabelecer uma meta de vida para mim. Talvez eu estivesse começando a amadurecer um pouco, porque eu tinha sofrido tanto nas mãos do Alceu que acho que não queria saber de me relacionar com mais ninguém, pelo menos durante algum tempo. Tanto que ela me convidava para sair, dizia que ia chamar o seu amigo para ir também. E eu sempre dava uma desculpa para não ir. Até que um sábado, sem me dizer nada, ela acabou trazendo o rapaz ali em casa. Lembro que eu estava ajudando a tia a fazer um bolo quando eles chegaram. E olha, não dá para negar que me senti diferente quando fomos apresentados. Me olhando bem no fundo dos olhos, enquanto segurava minha mão, ele falou aquelas palavras. Então você que é a famosa Valquíria, estava com muita curiosidade de te conhecer, sabia? A Grazi não fala em outra coisa.
Olha, naquele momento, eu pude sentir que a prima não tinha mentido. Era realmente um cara bonito, extremamente simpático. Não foi difícil me sentir à vontade perto dele, porque realmente, sabe quando você olha e percebe que a pessoa é gente boa? Assim como a Grazi, ele também trabalhava como auxiliar de enfermagem. Os dois já se conheciam há muito tempo. Sabe, de saída eu notei o seu olhar de interesse. E não vou negar que também fiquei interessada nele. Só que por conta de tudo o que tinha vivido naqueles últimos tempos, fiquei assim meio na defensiva. Para minha sorte, ele também não avançou o sinal em nenhum momento. Sempre agiu assim com muito respeito, sempre muito cavalheiro. E olha, eu fiquei até surpresa, porque não estava acostumada a lidar com outro tipo de homem. Sabe? Na verdade, eu tinha namorado 2 ou 3 meninos. Um deles, aquele bandido, por quem tinha me apaixonado, mas que, em se tratando de jeito com mulher, pelo menos depois que começou a se tornar agressivo, ele não era muito bom. Pelo contrário, nas últimas semanas, sofri demais nas mãos dele. Inclusive apanhar, eu apanhei. De modo que, sabe, eu fiquei tão bem impressionada, porque desde o começo deu para sentir que o Júlio era a pessoa mais doce do mundo. Acho até que foi esse seu jeito doce que me deixou encantada. Ele não era diferente do Alceu. Não, ele era o oposto do Alceu. Gostei muito de conhecê-lo. Só que mesmo assim, fiquei ali, sabe, me segurando, na defensiva. Tanto que apesar do interesse mútuo, acabou não rolando absolutamente nada entre nós. Aos poucos, no entanto, a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor, até porque ele passou a frequentar a casa da prima, sabe? Tudo por minha causa, claro, né? Até porque a prima fazia questão de nos aproximar. Desde o começo foi assim. A gente começou a se conhecer, mas eu sempre ficava com o pé atrás, porque não podia contar que tipo de vida que eu levava. Ele sempre falava da vida dele e naturalmente perguntava da minha. Só que, meu Deus, o que eu ia dizer? O que eu tinha para contar? Que eu havia vivido com um traficante durante quase 4 anos? Eu só tinha coisa negativa para falar da minha vida, de modo que preferi falar muito pouco, só o estritamente necessário. Por outro lado, confesso que quanto mais o conhecia, mais encantava pelo seu jeito. Calmo, tranquilo, doce, inteligente. Sabe, eu não estava acostumada com isso. Repito, meus relacionamentos eram completamente diferentes. Eu acabei adorando o jeito como ele se portava, tentando me conquistar assim um pouco a cada dia. Sabe aquele homem que vai cortejando a mulher assim aos poucos, de modo carinhoso? Um dia fomos a um bar. Minha prima e meu primo também foram juntos. Nesse dia, acabamos trocando o nosso primeiro beijo. E olha, se eu imaginasse que seria tão gostoso, talvez já o tivesse beijado muito antes. Na verdade, não era por não saber. Era por medo, era até por vergonha da vida que eu tinha vivido até então. Sabia que, mais dia menos dia, se a gente começasse a se aproximar, eu teria de contar, se não tudo, pelo menos a parte em que eu havia me envolvido com um cara que, sabe, era ao mesmo tempo desejo e medo. Sabe, bastou aquele beijo para eu começar a me soltar. Ele se mostrou um cara ainda mais carinhoso, e isso foi me deixando mais encantada a cada dia. Passamos a nos vermos e a nos falarmos com mais frequência.
Só que para não estragar aquele clima gostoso de magia, preferi ir bem devagar. Tanto que demorou para termos a nossa primeira noite de amor. Mas olha, valeu a pena esperar. Eu acho que nunca tinha me entregado a alguém com tanto sentimento e tanta paixão. Foi simplesmente um instante maravilhoso. E naquela mesma noite, ele acabou se declarando com todas as letras para mim. Nunca vou esquecer aquele momento. Ele me fazendo um carinho depois do amor, falou assim, olhando nos meus olhos: você sabe que eu gostei de você desde o primeiro instante? Para mim você é a menina mais linda que eu já conheci. Estou completamente apaixonado por você. Sabe, apesar de ter ficado feliz, mais do que feliz, ouvindo aquelas palavras, eu fiquei eufórica. Também fiquei preocupada, porque tinha tanto medo que ele descobrisse o meu passado e que perdesse o interesse por mim, se afastasse. Talvez por isso, mesmo também estando apaixonada, eu fui me segurando, mantendo o freio. Também tinha medo de que o Alceu acabasse me encontrando de algum modo. Várias vezes ele tinha dito, no tempo em que a gente estava se separando, que iria até as últimas consequências por minha causa. De modo que, apesar de apaixonada, tinha esse medo, tinha essa angústia, Tinha medo também de decepcioná-lo, de algum modo, fazê-lo sofrer, quando descobrisse que eu não era aquela princesa que ele imaginava. Apesar de tudo, acabei aceitando o seu pedido de namoro. No dia em que ele fez o pedido, me levou um arranjo de flores tão lindo. E foi a primeira vez que eu ganhei flores de alguém. Sabe, são coisas que parecem assim bobagem, mas que fazem toda a diferença. Eu nunca tinha ganho um botãozinho de rosa que fosse na minha vida. Quase chorei de tanta emoção. Depois o Júlio me convidou para conhecer os tios e primos e combinamos um almoço, todo mundo junto. Sabe, eu nunca imaginei que o destino fosse colocar um cara tão maravilhoso no meu caminho. Devia tudo, a grande verdade é essa, à minha prima, porque foi ela que nos aproximou, mesmo eu tendo feito de tudo para fugir, para não conhecê-lo. Olha, a verdade é que eu tinha a sensação de que não merecia alguém tão especial como ele. Pelo meu passado, pelo meu histórico de vida. A verdade é que eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Nunca imaginei que um homem fosse me tratar com tanto carinho. Mas aí aconteceu uma coisa que foi surpresa, que eu não estava esperando. Meu primo acabou contando para o Júlio coisas sobre mim que eu, na verdade, nem sabia que ele soubesse. Até hoje não sei por que é que ele fez isso. Eu achava que apenas a tia soubesse do motivo pelo qual eu tinha debandado de onde morava para morar com eles. Mas, no fim, meu primo, Jonathan, também sabia e acabou comentando com o meu namorado um monte de coisas. E ele, naturalmente, veio conversar comigo. Antes mesmo dele perguntar alguma coisa, eu já senti que ele estava diferente. Me olhando assim com um ar de... sei lá, de... Senti um gelo na espinha quando ele perguntou: escuta, Valquíria, é verdade que você foi casada com um traficante de drogas? Olha, eu só fechei os olhos e senti aquela pontada no coração. E ele não parou. Você veio embora de Maringá fugida dele?
É verdade isso? Meu Deus. Meu primo não podia ter feito aquilo comigo. Talvez não tenha feito por maldade, porque, sabe, por ter a língua solta e por ter ouvido da tia, quem sabe, resolveu comentar com... Ele não podia ter feito aquilo. Aquelas coisas diziam respeito apenas a minha vida. Se bem que, de certo modo, diziam respeito também ao Júlio, já que estávamos apaixonados e namorando sério. Eu sei que ele tinha o direito de saber, de conhecer o meu passado, saber o terreno onde estava pisando, só que, olha, dava para ver a decepção nos seus olhos. Eu confirmei, até porque não tinha outra saída. Achei melhor contar tudo de uma só vez, até para me livrar daquele peso. E sem desfazer aquele olhar de decepção. Ele perguntou por que é que eu nunca tinha lhe contado. Se eu tivesse contado, faria diferença, Júlio? Você iria me aceitar? Ou se afastaria de mim? Não sei, Valquíria, não sei. Mas você devia ter sido sincera comigo. Você não confiou em mim. Você tem razão. Desculpa, Júlio. Eu não contei porque fiquei com medo de te perder. Eu não imaginava que fosse me apaixonar desse jeito. Ele baixou os olhos e ficou mudo. Eu também não consegui falar mais nada. A cada batida do meu coração era uma fisgada no peito e na boca aquela sensação amarga de que estava perdendo a pessoa mais importante da minha vida. Diante do silêncio dele, perguntei: você vai terminar tudo comigo? Você vai me deixar? Agora que você sabe? Ele não respondia, ele não falava, o que só aumentava a minha angústia. Chegou uma hora que eu... Tá bom, Júlio, eu já entendi. Eu sabia mesmo que você era demais para mim, sabe? Que eu não te merecia. Que uma hora ou outra ia acabar caindo na real, despertando desse conto de fadas. Falei aquilo, lhe dei as costas e me afastei. Só que ele chamou pelo meu nome, assim: Valquíria, espera, vamos conversar. Eu virei para o lado dele, imaginando conversar o quê, meu Deus? Já ficou muito claro que senti sua mão no meu ombro. Ele me olhando assim nos olhos, até que sem dizer uma palavra. Eu nem acreditei quando aconteceu. Ele me abraçou, mas me abraçou tão forte. Foi um abraço tão apertado, tão sentido. Acho que ficamos abraçados ali durante sei lá quanto tempo. Até que ele me encarou. Passou a mão no meu rosto, secou as minhas lágrimas e falou aquelas palavras que, por mais que o tempo passe, jamais vou esquecer. Não posso me afastar de você, Valquíria. Quer saber? Não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado. O que vale é que eu te amo. E se você disser que me ama também, a gente vai ficar junto para sempre. Olha, eu não sabia se ria ou se chorava. Na verdade, fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele então me beijou, mas um beijo tão sentido, tão apaixonado. Um beijo tão... Foi o momento mais lindo da minha vida. Um momento de redenção. Mesmo agora conhecendo o meu passado.
o tipo de pessoa com quem eu tinha me envolvido, ele preferiu continuar do meu lado. E o fato é que o nosso amor parece que ficou ainda melhor depois disso. Sei lá, eu me soltei mais. Deixei de ter aquele medo, sabe? Aquela coisa que me trancava, que me segurava. Agora que ele sabia de tudo, que eu não precisava ficar escondendo nada. Meses depois, no entanto, recebi aquela notícia da minha mãe e eu gelei quando escutei falando aquilo. Filha, o Alceu já sabe que você está em Apucarana, cuidado. Como assim, mãe? Como que ele ficou sabendo? Ela disse que não sabia, mas que ele tinha aparecido algumas vezes lá na casa dela para fazer ameaça. Tinha dado um tempo, tinha parado de incomodar minha mãe, mas que tinha voltado a rondar a casa de novo. E, segundo ela, já sabia que eu estava na casa da tia. Inclusive sabia a cidade. Imagine como eu fiquei. Morrendo de medo de novo. Na verdade, apavorada. Meu maior receio era que, além de descobrir onde eu estava, ele acabasse fazendo alguma coisa contra o Júlio, quando soubesse que estávamos juntos. Meu Deus, eu jamais iria me perdoar. A parte boa daquela história era que, naquele momento, eu podia contar tudo para o Júlio. Não precisava mais esconder nada. E quando lhe contei que o Alceu já sabia que eu estava morando ali, na casa da minha tia, ele também se assustou. E ficou triste quando eu falei que talvez precisasse ir embora dali. Mas embora para onde? Sabe, como assim embora? Eu não vou ficar sem você. Você é minha vida. Eu te amo. Será que você não entendeu ainda? Não posso colocar tua vida em risco. Será que você não entende? Você não conhece o Alceu, ele é capaz de tudo. Alguns dias se passaram. Eu tentando controlar a ansiedade, mas morrendo de medo de que, a qualquer momento, aquele louco chegasse na cidade e fosse direto na casa da tia. Até que, vendo o meu estado, ele me fez aquela proposta. Valquíria, eu andei pensando, eu tenho uns parentes em Curitiba, a gente podia ir para lá. O que você acha? Curitiba, mas e o teu trabalho, Júlio? E a tua vida aqui? Você vai jogar tudo pro alto, assim, de uma hora para outra? Valquíria, eu te amo, Valquíria. A única coisa que me importa nessa vida é ficar com você. Será que você não entendeu ainda que a minha vida só tem sentido do teu lado? E de mais a mais, na minha área, eu garanto que encontro outro trabalho rapidinho. E aí, você topa? As lágrimas, mais uma vez, rolaram pelo meu rosto. Mais uma vez, o Júlio estava dando prova cabal de que me amava. E não era pouco. Mesmo assim, não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Até que o pavor de que o Alceu acabasse me achando e que fizesse algum mal ao Júlio, se soubesse que estávamos juntos, acabou me vencendo. O Júlio ligou para o seu tio, que morava aqui em Curitiba, conversou com ele e, no fim, acabamos vindo embora para cá. Foi, sem dúvida, a melhor atitude que eu poderia ter tomado. Até porque foi uma atitude que nos tornou marido e mulher. Passamos um tempo na casa do tio dele. Depois ele realmente conseguiu um emprego no hospital. E realmente foi até mais fácil do que eu imaginava. Depois começou a fazer um segundo turno num outro hospital.
Aí eu também arranjei emprego e pudemos nos mudar para o nosso próprio cantinho. Um pequeno apartamento de um quarto, ali mesmo pertinho da casa do tio dele. Claro que entre uma coisa e outra, dessas que eu contei, só coisa boa. A gente passou muito apuro, mas agora passou. Olha, eu nunca imaginei que a minha vida pudesse dar essa guinada, ter essa reviravolta. Até hoje acho que não mereço tanta felicidade, que não mereço esse homem tão maravilhoso que o destino colocou no meu caminho. Porque minha mãe é que tinha razão. Eu sempre fui uma praga na vida dela. Talvez até pela falta do pai. Era revoltada, fazia tudo errado. De modo que não imaginei que a vida fosse me oferecer a oportunidade de virar nessa pessoa tão lúcida que me considero hoje. Repito, tem horas que eu acho que não mereço tanto. Tem dias que preciso até me beliscar para ter certeza de que não é só um sonho, que está acontecendo de verdade, que esta agora é realmente a minha vida. Meu destino que só podia ter tomado tantos caminhos diferentes, que começou tão torto, mas que depois foi se ajeitando, até que botou esse príncipe encantado diante de mim, que mudou meu destino, minha vida, que mudou a minha sorte e que se tornou o meu tudo, meu sol, minha luz, minha razão de viver. Meu querido apaixonado, meu namorado, hoje mais do que tudo, meu esposo, meu marido, meu companheiro de uma vida que eu amo e com certeza vou amar para todo sempre.